Bom, torcedor vascaíno, preparação finalizada para o jogo de amanhã entre Vasco da Gama e Fortaleza. Jogo importante para o Gigante da Colina dentro deste Campeonato Brasileiro. Jogo importante para a permanência do técnico Rafael Paiva. A grande possibilidade de amanhã após o Fortaleza, dependendo do resultado, Rafael Paiva ser efetivado como mais novo técnico do Cruz Maltino. Um jogo que promete muito, um jogo em que a torcida vai comprar o barulho do torcedor e lotar o nosso caldeirão. E é claro aqui, agora, neste Boa Noite Gigante, a gente vai trazer aqui tudo o que irá acontecer nessa partida, os atletas que estarão à disposição do técnico Rafael Paiva, as ausências para esse jogo e também falar sobre muitas outras notícias. Temos novidades sobre o caso Felipe Coutinho, temos novidades sobre a situação envolvendo o Alan, que foi anunciado oficialmente como o mais novo reforço do Botafogo através de uma entrevista coletiva nesta tarde de hoje, e também falou sobre a situação envolvendo o Vasco da Gama. Falaremos também aqui neste Boa Noite Gigante sobre Ramon Dias e a possibilidade de uma chegada do Ramon ao Corinthians. Meu amigo torcedor, será que o Nova Barrar agora servirá também para o Clube Paulista? Torcedor vascaíno sente um pouquinho e a gente vai deixar essa informação a vocês aqui agora neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. É um grande prazer ter vocês aqui agora nesse nosso canal. Caso não saiba, eu também te informo rapidamente que nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do nosso dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Contamos muito com a ajuda de todos vocês, até porque, nesse momento estamos com 133.700 inscritos, por detalhes de chegar à marca dos 140 mil e contando com você para chegarmos a esse número. Show, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou hoje no nosso CT Moacir Barbosa, pois foi mais um dia de treino, mais um dia de preparação, inclusive o último dia de preparação do técnico Rafael Paiva para essa partida de amanhã contra a equipe do Fortaleza. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o que rolou nessa tarde de hoje no nosso centro de treinamento. E o que temos a trazer a vocês é que também foi se definido hoje o time titular que vai a campo amanhã contra a equipe nordestina. Há algumas expectativas quanto a mudanças dentro dos 11 iniciais. A principal delas é a ausência de Guilherme Estrela, que foi titular nos 3 últimos jogos do Vasco da Gama contra São Paulo, Bahia e também o Botafogo. Porém que nesse último jogo contra o clube carioca ele acabou tendo que sair aos 15 minutos da partida sentindo dores na região do menisco. Foi-se feita uma avaliação no próprio domingo, um dia após a partida, e não foi constatada nenhuma lesão. Ele chegou até a treinar normalmente ontem e hoje, mas ele não vai ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Fortaleza com uma questão, até de preservação ao jogador. Então ele será um desfalque exatamente por conta disso. Com relação a mais um desfalque, é o zagueiro João Vitor, um atleta que vinha ganhando ritmo, vinha ganhando, realmente confiança do técnico Rafael Paiva e do próprio torcedor para ser o titular absoluto, melhor jogador hoje do sistema defensivo do Vasco da Gama. Vai desfalcar também o Vasco amanhã contra a equipe do Fortaleza. Ele estará desfalcando o Vasco, inclusive, por 6 semanas. Um desfalque aí longo, do nosso zagueiro, ele que sofreu uma lesão grave no ligamento do joelho. E exatamente por esse motivo não estará à disposição do técnico Rafael Paiva para este jogo de amanhã. Com isso, ele, é claro, busca alternativas para as ausências e também contará com 2 retornos importantes para definir o time titular. Os retornos são do David e do Matheus Cocão, que estavam suspensos e voltam a campo nesse jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza. A provável escalação do Vasco para esse jogo de amanhã conta com Léo Jardim no gol,
Paulo Henrique, Maicon, Léo de volta à zaga titular e Lucas Piton, fechando o quarteto defensivo. Uma trinca de meio campo que deve ser formada por Hugo Moura, JP e Payet. E um ataque com Adson, Verratti e David, retornando à ponta esquerda do elenco titular. Uma das novidades que deve ocorrer, inclusive, na lista de relacionados, que será divulgado amanhã, e amanhã a gente, é claro, falará, é no caso um zagueiro, o zagueiro Luiz Gustavo, zagueiro cria das categorias de base do Vasco da Gama, que deve entrar como, relacionado para repor a ausência do zagueiro João Vitor. Gostou do time titular? Acha que esse time titular aí se encaixar da liga para vencer o Fortaleza amanhã no Caldeirão? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Inclusive, trazendo algumas novidades sobre atletas desse atual elenco. Uma novidade é sobre Juan Esforza, o meio-campo argentino, que inclusive vestiu a camisa da sua seleção durante o pré-olímpico, que deu a vaga, inclusive, à Argentina para as Olimpíadas, que acontecerão em Paris nesse próximo mês. Não foi convocado para a lista das Olimpíadas. Ele que ajudou a seleção da Argentina sendo titular e até mesmo em algumas partidas capitão da seleção da Argentina a ir para as Olimpíadas, não foi convocado para as Olimpíadas pelo técnico Javier Mascherano. A grande maioria dos atletas hoje convocados para as Olimpíadas fazem parte de clubes da própria Argentina e de clubes da Europa. Apenas 2 jogadores da seleção pertencem a um clube do futebol brasileiro, que é o Lucas Esquivel, do Atlético Paranaense, e também o Thiago Almada, que é o novo reforço do Botafogo, porém ainda nem sequer vestiu a camisa do clube carioca. O Esforza, que era um jogador muito preterido para ser convocado para as Olimpíadas, não foi convocado. Muita loucura, ao meu ver, algo até surpreendente que aconteceu, mas Esforza não está na lista e não vai desfalcar o Vasco da Gama no período das Olimpíadas de Paris. E falando ainda, sobre futebol sul-americano, a gente tem informação a trazer aqui a vocês rapidinho sobre um atleta sul-americano que faz parte desse elenco do Vasco, que é o chileno Pablo Galdamez, Um jogador aí que chegou com muita pompa após passagens por clubes da Europa, como o Genoa, como também o Cremonese, salvo engano, passagens, por clubes também do futebol sul-americano, com a própria Universidade do Chile, um jogador aí que o torcedor vascaíno esperava muito, mas que não entregou absolutamente nada, e de que nesse momento, infelizmente, vem perdendo espaço. E é realmente até inacreditável, a gente tem que levantar essa situação aqui a vocês, um jogador que para o ex-técnico Álvaro Pacheco era tratado como rei da ação, o jogador que para o técnico Álvaro Pacheco era uma peça indispensável para o elenco, nesse momento, sob o comando do técnico Rafael Paiva e na gestão de Pedrinho, é um jogador que não é utilizado em absolutamente momento nenhum. E, inclusive, nem sequer apareceu em determinado momento na lista de relacionados. Esse é Pablo Galdamez. E qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês? Esse jogador que tem um salário alto, esse jogador que não é utilizado e esse jogador que pega do elenco do Vasco da Gama uma vaga de estrangeiros, segundo a imprensa chilena, nesse momento o Vasco da Gama negocia a sua saída para a Universidade Católica. Universidade Católica, clube chileno, onde Pablo Galdamez inclusive teve passagens, está assim de olho na contratação do jogador. Informações é que nesse momento o clube chileno negocia com o Vasco a contratação de Pablo Galdamez por um empréstimo. O que resta é decidir se vai ser um empréstimo com opção de compra ou se vai chegar de graça ao clube chileno. Caso realmente esse contrato venha a ser fechado, a negociação envolve o Vasco da Gama dividindo os salários com a Universidade Católica do Chile. Essa foi a informação que temos a trazer aqui a vocês. A expectativa é grande para que realmente Pablo Galdamez saia do Vasco da Gama. E com todo respeito, não fará falta alguma. Pablo Galdamez é um jogador que não está jogando absolutamente nada no nosso Cruz Maltino. Um atleta que está jogando muito mal. Um jogador que caiu muito de rendimento. E um jogador que o melhor dos caminhos hoje, o melhor dos mundos hoje, é ir buscar novamente seu futebol lá no Chile, que é o seu país. Fora Galdamez, acho que esse é o pedido do torcedor, inclusive nos protestos que aconteceram nestes últimos dias sobre o atual elenco do Vasco, uma das peças mais criticadas foi exatamente o chileno Pablo Galdamez. Um jogador que infelizmente dentro das 4 linhas não tem intensidade alguma para ter um bom desempenho e ser um jogador profissional aqui no futebol brasileiro. Então o melhor dos mundos hoje é que Pablo Galdamez saiam do Vasco da Gama. Show vascaíno!
Então deixa aí a sua opinião nos comentários, inclusive sobre o que você acha, né, dessa possível saída de Pablo Galdamez a partir dessa janela de transferências que está sendo aberta no dia 10. Show? E falando, né, em janela de transferências aberta, o Vasco hoje trabalha incessantemente pelo anúncio, de Felipe Coutinho. A maior contratação, independente de quem venha, a maior contratação do Vasco da Gama nessa janela de transferências será o Coutinho, meu amigo torcedor. Atleta, cria das categorias de base do Vasco, que está há mais de 10 anos atuando no futebol europeu, com passagens por Inter de Milão, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique, Aston Villa, chegará ao nosso Vascão. E olha, meu amigo torcedor, o Vasco conseguiu costurar um empréstimo até o meio do ano que vem por Coutinho. Inicialmente, a expectativa era sim uma rescisão contratual, conseguiu agilizar as coisas a ponto de o anúncio acontecer amanhã. Hoje, tudo vem sendo feito para que amanhã, quarta-feira, dia 3/7, o Vasco da Gama venha a anunciar o cria das categorias de base com o mais novo reforço Vasco. Hoje já está tudo certo, já está tudo encaminhado, já está tudo ajeitado para que esse anúncio aconteça, de acordo aí com informações do Carlos Berbert e do jornalista Daniel Moraes. Então o Vasco hoje prepara tudo para que amanhã esse anúncio ocorra, que o Coutinho venha a ser oficializado como o mais novo reforço do Vasco. Inclusive, meu amigo torcedor, uma ação até importante trazer a vocês aqui neste momento, né? O Coutinho, que era um jogador que sempre teve esse desejo de voltar ao Vasco e, inclusive, vinha realmente costurando uma rescisão contratual com a Aston Villa. Ele tem contrato com o clube inglês até o meio de 2026, então tem pela frente mais 2 anos de contrato. E a pretensão do Coutinho era rescindir esse contrato com a Aston Villa e assinar um novo contrato com o Vasco aqui, um contrato longo de 3 anos com o Gigante da Colina, para realmente buscar ter uma carreira a longo prazo do Vasco, conquistar coisas por aqui. Porém, quem influenciou muito para que o contrato do Coutinho não viesse a ser em definitivo, mas sim um empréstimo, foi o empresário do atleta Kia Jorabikian. Para quem não conhece, o Kia Jorabikian, é um empresário muito famoso ao redor do mundo, um empresário aí de grande influência em vários locais do futebol mundial. E o Kia Jorabikian foi um empresário que levou o Felipe Coutinho do Barcelona para o Aston Villa. Ajudou aí nesse processo de negociação no ano de 2021. E qual é a situação? O contrato do Coutinho assinado em 2021 é de 5 anos com os ingleses e vai realmente até o ano de 2026. E nesse contrato que foi assinado, foi se colocado durante esse período exatamente de 5 anos um valor a ser pago ao Kia Jorabikian, a tal da remuneração dos empresários envolvidos no negócio. Então, durante esses 5 anos de contrato, já se passaram 3 anos, o Kia Jorabikian tem um valor a receber mensalmente. Já recebeu por 3 anos e ainda terá a receber por mais 2. Então alguém que se colocou muito nas negociações, e é claro, por ser empresário jogador, e até chegou a convencer o Coutinho de não assinar um contrato em definitivo, mas sim por empréstimo, foi o Kia. Porque ele terá ainda a receber 2 anos dessa remuneração, se é assim que nós podemos falar, né, do empresário, do agente, por ter influenciado no negócio. Então o Kia foi realmente alguém responsável para que o Coutinho viesse apenas por empréstimo e não em definitivo, para que o mesmo não perdesse aí os 2 anos que ainda restam de contrato com a Aston Villa de sua remuneração. Então com isso, o Vasco aí chegou a um acordo com o atleta e realmente assinou esse contrato por empréstimo até o meio do ano, muito pela ideia do iraniano empresário e agente da carreira do jogador. Até algo que também pesou muito para isso, até pelo próprio conhecimento do Kia, foi o que aconteceu com o William aqui no Brasil. O William, brasileiro, que vestiu a camisa do Corinthians há pouco tempo atrás, ele também é um atleta agenciado pelo Kia Jorabikian. O Kia, à época, ele conseguiu uma rescisão contratual com o clube inglês, que no caso era o Chelsea, salvo engano, para que o William voltasse ao Brasil e vestisse a camisa do Corinthians. Porém, no Corinthians, o William, em 1 ano de clube, ele foi ameaçado em várias vezes. E isso, é claro, preocupou o William e fez, inclusive, com que ele voltasse o quanto antes para a Inglaterra. E hoje até uma peça muito importante no Fulham. O William hoje é um atleta de destaque na Premier League, diferente do que era aqui no Corinthians. O William, informações é que se horrorizou, com as ameaças de torcedores da torcida do Corinthians e hoje não tem nem sequer o desejo de voltar ao futebol brasileiro. O William, eu falei 32, mas tem 35 anos. Então isso que aconteceu com o William, esse processo de vir ao Brasil, jogar no futebol brasileiro e não resistir nem sequer 1 ano aqui, por conta de ameaças, não ter se adaptado,
é algo que o Kia também se preocupa em acontecer com o Coutinho. Então, além, é claro, dessa remuneração do empresário, o fato do Willian não ter conseguido jogar aqui após anos na Europa foi algo que pesou também para que o Kia entendesse que seria melhor, benéfico para a carreira do Coutinho nesse momento, não assinar um contrato a longo prazo, mas um contrato curto de empréstimo, se ele se adaptar lá no meio do ano que vem, o Vasco e o Coutinho assinam um contrato definitivo com essa rescisão junto ao Aston Villa. Caso não, o Aston Villa retornará com o Coutinho, terá-lo no ano que vem e buscará o que é um novo caminho para o jogador. Mas a expectativa é que realmente ele não volte, porque está muito animado. O Coutinho não vem para o Brasil para brincar, para se divertir, ele vem para jogar futebol, ele vem para se destacar, ele vem para brilhar, ele vem para buscar seleção brasileira. Essa é a informação. Coutinho vem para o futebol brasileiro com o objetivo de buscar uma vaga na seleção brasileira. Inclusive, hoje, técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, foi o treinador que lá atrás no Vasco lançou o Coutinho para o futebol brasileiro. Então, o Dorival é alguém que conhece muito Felipe Coutinho e com toda certeza, antes mesmo de se destacar no Vasco nesse retorno, o Dorival é alguém que já tem o Coutinho no radar. Então, o Coutinho vem com esse objetivo de voltar ao Brasil, voltar ao seu clube do coração para buscar essa vaga dentro da seleção. Animado com o retorno do Cria? Expectativa aí que esse anúncio saia amanhã e, é claro, a gente vai ficar ligado, vai ficar de olho e informar tudo a vocês. Show, Vascão! E para continuar aqui nesse assunto sobre Coutinho, hoje foi dia de apresentação do Alan. O Alan, que é mais um cria das categorias de base do Vasco, um atleta de muita amizade do Coutinho, um jogador que o torcedor vascaíno sonhou também com a sua volta ao Vasco junto com o Souza e Alex Teixeira, hoje foi apresentado oficialmente pelo Botafogo em uma entrevista coletiva. E é claro, como não poderia ser diferente, Alan foi questionado exatamente sobre o Vasco da Gama. O que rolou? Alan realmente queria vestir a camisa do Vasco ou não queria? Ele respondeu. E a gente traz as palavras dele aqui a você agora. Equipes antigas. Em relação ao Coutinho, a gente tem uma amizade muito grande. Ele é padrinho de casamento para mim, eu sou padrinho de casamento para ele. A gente é vizinho, a gente mora muito perto ali. Então, acho que por nossa amizade, por nosso dia a dia, a gente está sempre juntos, acaba criando algumas coisas que não são verdade, né? Que saiu muitas coisas na internet. Eu, como não sou muito ativo nas redes sociais, acabo só olhando ali e deixando correr, porque o que vale é o que eu assinei em janeiro com o Botafogo, né? O Botafogo foi um clube que fez de tudo para que pudesse dar certo e então não teve um segundo momento de pensar em o Vasco ou não. Então isso não aconteceu, de fato não aconteceu. Essa convivência mesmo do dia a dia, da amizade que a gente tem, mas nada além disso. Então, como vocês viram aí, né? Alan muito sincero, muito honesto, revelando que talvez esse desejo do torcedor vascaíno em tê-lo, de volta ao Vasco da Gama, foi muito maior colocado pela imprensa do que realmente aconteceu. A informação que nós temos é que sim, o Alan tinha desejo de voltar, mas acima de tudo, em nenhum momento ele ia bater de frente com o Botafogo. A gente, em nenhum momento, disse que o Alan estaria disposto a bater de frente com a diretoria do Botafogo. Não. O Alan deixou claro que gostaria de voltar, mas o retorno caberia ao Vasco. Negociar diretamente com o Alvinegro, que nitidamente não aconteceu. Hoje a torcida do Botafogo se mordeu aí nas redes sociais. O Alan, né, colocou aí uma foto beijando o escudo do Botafogo. Isso foi motivo para todo torcedor alvinegro, assim, se desesperar através das redes a favor, né, do Alan, é claro, contra o Vasco da Gama e o torcedor Cruz Maltino. Mas enfim, acontece, é o jogo, é o futebol, é o game, que o Alan vista a camisa do Botafogo, seja feliz por lá, a tal da incompetência na gestão bateu a porta. E falando em incompetência, talvez a gente possa reclamar daqui a alguns dias se o Rafael Paiva não der certo no Vasco, que é um técnico que, na minha opinião, é o ideal hoje para voltar ao nosso Cruz Maltino, pode estar vestindo a camisa do Corinthians. Na dança das cadeiras dos técnicos no futebol brasileiro, o Vasco vai perdendo opções. Ontem, o Fluminense anunciou Mano Menezes como o mais novo técnico do tricolor das Laranjeiras. Hoje tivemos a informação que Paulo Pezzolano ficará no Valladolid, que conseguiu acesso à elite do futebol espanhol, ou seja, menos 2 opções para o Vasco. E hoje o Corinthians, que anunciou a demissão do Antônio Oliveira, técnico português, vai ao mercado à procura de Ramon Dias, o técnico argentino que ajudou o Vasco a permanecer na elite do futebol brasileiro. É um nome muito preterido pela diretoria do Corinthians para essa temporada de 2024. Então é ficar de olho, um técnico querido pelo Vasco, um técnico que o vascaíno, em sua grande maioria, gosta muito,
poderá não estar vestindo a camisa do Vasco da Gama, não estar na beirada de campo e indo para um rival direto do Vasco na luta pela permanência na primeira divisão. É complicado, é duro, mas é para ficar de olho e, é claro, deixe aí a sua opinião, sabendo que o Corinthians vai com tudo para cima do Ramon. O que você na cadeira do Pedrinho faria? Ia no Ramon quanto antes ou segurava o Rafael Paiva? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta terça-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, de uma quarta agitada, movimentada e com muitas novidades. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.